E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP Texano. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do BPcast. E bom, eu não queria ser o Fernando Alonso tomando tanta bordoada como ele levou da Alfa Romeo. Exatamente, Fernando Alonso, que foi um saco de pancada ali, ele foi praticamente um cone e para as Alfa Romeos que bateram bastante nele. Se confundiram então com o Ocone. Exatamente. Confundiram com a Alpine errada. Mas antes da gente falar aí do GP texano, a gente vai falar um pouquinho aqui do Boletim do Paddock, é onde que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apoies, onde você, ouvinte, caso queira auxiliar o Boletim do Paddock no seu desenvolvimento, no seu crescimento, você pode auxiliar a gente financeiramente aderindo a um dos planos do Apoies ou também se inscrevendo no nosso canal do YouTube e participando do programa de membro. Conheçam o nosso canal do YouTube para poder ajudar a gente a chegar aos 2.000 inscritos lá no canal e também ajudar a gente lá na plataforma para a gente poder crescer mais e para que mais pessoas que gostam de automobilismo também conheçam o nosso trabalho. Bom, Débora, o legal é que a gente já chegou nos Estados Unidos com várias dúvidas, principalmente questões dos motores da Mercedes, né? Principalmente da confiabilidade deles e mais ainda do próprio motor do Lewis Hamilton, né? Que a gente sabia aí, teve troca de peças, mas não houve a troca geral do motor. E, para nossa surpresa, quem sofreu mais uma troca de motores foi o Valtteri Bottas. O Bottas já foi anunciado ali na sexta-feira que eles iam fazer a troca do motor de combustão interna dele, a mesma peça que já foi trocada 2 vezes, né, e que já rendeu punições para o Bottas em outras corridas esse ano, mas como ele estava fazendo uma troca recorrente da peça, ele só ia perder 5 posições no grid de largada. A parte ruim é que essa coisa da confiabilidade do motor da Mercedes está interferindo bastante no desempenho deles. Tanto porque a Mercedes não sabe quando que ela vai precisar trocar novamente o motor do Hamilton, né? E se vai ser realmente necessário fazer essa troca. Mas de qualquer forma é algo que eles estão precisando avaliar corrida após corrida. E pode ser que o Hamilton tome novas punições até o final da temporada. A parte também preocupante que a gente tem com tudo isso é que o Hamilton ele tá correndo risco também de abandonar uma corrida por quebra do motor. Então a Mercedes está pensando, né, nas melhores formas de lidar com isso, porque se ele tem uma quebra de motor e na próxima corrida eles têm que fazer a troca, teoricamente são 2 punições que ele acaba tendo, né? Uma por não terminar uma corrida e outra por ter que largar algumas posições atrás. Na sexta-feira já tinha chamado a atenção essa troca, não só do Bottas, mas porque a Aston Martin também estava fazendo uma troca do motor do Sebastian Vettel de mais componentes do que apenas o motor de combustão interna, e a mesma coisa aconteceu na Williams, que são 2 equipes que usam o motor da Mercedes. E é engraçado que esse temor ficou todo, né? Principalmente em volta disso, de motores Mercedes ter que fazer novas trocas, até a própria McLaren, né? Já começaram questionamentos se iriam fazer essa troca ou não. E a McLaren parece que ela tá bem tranquila, né, com relação a isso. Na verdade, foi uma coisa que o Toto Wolff até falou. A gente não esperava ter tantos problemas ao longo do ano, né, a gente, e o que surpreende ainda mais é que a gente tá tendo problema e o pessoal que usa os nossos motores não. É uma coisa que até o próprio Felipe Meira levantou isso numa das lives e também nos spaces da gente. Então, pessoal, vale a pena conferir. Segue a gente também no Twitter, que sempre que dá e rola a gente abre um space lá para participar. E ele falou, né, que a Mercedes nunca tinha sido exigida tanto. Nessa era híbrida, ninguém nunca pressionou ela tanto. Então é a primeira vez que eu acho que ela está tendo mesmo que trabalhar todo e qualquer momento com um mapeamento de motor um pouco mais forte. No TL1 a gente teve, né, uma dominância da Mercedes andando num ritmo bem mais forte do que a Red Bull. Isso e é bem de encontro com aquilo que a gente falava, que era uma pista que a gente não ia ver, né, a Mercedes tão bem. No TL1 a gente teve isso, mas já no TL2 ela já ficou bem mais apagada. Na verdade, acho que pelo histórico que a gente tinha da Mercedes nesse circuito, com tantas vitórias que o Hamilton tem, era esperado que a Mercedes tivesse um desempenho melhor.
Por isso que quando no primeiro treino livre eles andaram tão bem ali e ficaram a quase um segundo de diferença pro Verstappen, acabou chamando bastante atenção, mas era só o primeiro treino livre, né? Ainda tinha muita coisa para poder vir por aí. E no segundo treino livre a gente já teve a inversão. A Mercedes fez uma sessão mais apagada, o Pérez acabou liderando, a gente teve várias voltas também dos pilotos saindo deletadas. E o Pérez terminou na primeira posição, mas o Verstappen também estava assim num desempenho interessante. Então a gente olha para isso, né, com aquela coisa de e aí, a sexta-feira disse alguma coisa ou tá tudo embolado? Até porque o restante do grid também estava bastante embolado. Acho que a única coisa que a gente poderia afirmar desses dois treinos livres que a gente teve com mais precisão era que a Ferrari estava tendo uma performance muito boa, que era algo até esperado para eles nesse circuito, depois da troca que eles passaram de motor também, e conseguiram fazer uma boa corrida ali na Turquia, então também era esperado que aqui eles fossem ter um desempenho mais interessante. E o destaque também ficou, né? A gente já partindo aí para o sábado, foi o Pérez que liderou o TL2 e o TL3, e que ele ali começou a se mostrar um pouco mais acertado com a pista, né? Eu acho que o Pérez ele tava conseguindo encaixar umas voltas boas, mas também teve aquela coisa de que os líderes das equipes não estavam se saindo muito bem para poder se livrar dos limites de pista. A gente teve bastante volta, tanto do Verstappen quanto do Hamilton sendo deletada, e na sexta-feira a gente também teve aquele embate do Hamilton com o Verstappen na pista, né, que os dois extravasaram o limite de pista e quase se bateram e tava aparecendo corrida, e eles estavam tentando explorar ao máximo a pista para poder conseguir voltas boas, né? Então acabou que o Pérez liderou mais uma vez e era o favorito, né, para ser o pole também na classificação. Mas antes até mesmo da classificação, a gente teve ali, você até brincou no começo com o Fernando Alonso já começou a ter problemas na sexta, né? Teve troca de motor no sábado. Fernando Alonso super apagado durante todo o fim de semana, com muita dificuldade para poder andar na pista. Logo que a gente teve o primeiro treino livre, ele já saiu dos boxes, teve problema e a gente teve aquela paralisação ali da sessão para remoção do carro dele. Foi uma das coisas que a equipe acabou alertando ele pelo rádio, né, pedindo para ele parar o carro imediatamente, que não dava para eles seguirem. Até que foi uma manobra da Alpine de conseguir retomar com ele a sessão, né? Então ele participou ainda do primeiro treino livre, do segundo treino livre, mas no sábado eles já informaram que teve que trocar toda a unidade de potência do Fernando Alonso, e a troca do Alonso foi muito mais drástica do que a de todos os pilotos que a gente teve do fim de semana, enquanto tanto o Sebastian Vettel e o George Russell passaram por trocas pequenas no motor. O Alonso ele recebeu uma unidade de potência inteiramente nova. Então todos os componentes que fazem parte da unidade de potência, que se eu não me engano são 7 elementos, foram trocados. Bom, dessa vez a gente teve uma característica interessante na classificação, né? Que foi que os pilotos punidos decidiram, né, realmente acelerar, entregar resultado, e todos avançaram por Q2. Normalmente a gente vê eles somente dando ali algumas voltinhas, só um check-down mesmo, só que dessa vez não. Até o Vettel mesmo, que é um piloto que dificilmente iria pro Q3, sabe que ficaria no Q2, principalmente da Aston Martin não tá rendendo tão bem, ele competiu normalmente no Q1, conseguiu avançar pro Q2 e foi algo interessante, que é uma coisa que a gente até criticou quando teve uma das vezes que teve punição, que era esse lance dos pilotos nem sequer fazer volta rápida, nem quiser tentar. O Verstappen foi um desses quando teve a troca de motor. Então, aqui, né, na verdade, no Circuito das Américas, eles estavam bem preocupados quanto à posição de largada. Então, a gente teve esses pilotos que, mesmo punidos, tentaram avançar para o Q2 porque ia determinar a posição de largada deles no domingo. Então, como tinha mais de um piloto punido, ia depender do posicionamento deles em questão de voltas, né, do tempo, aonde eles iam largar.
Então a gente acabou tendo essa movimentação aí realmente na pista. Parte ruim foi o George Russell tendo o tempo dele, né? O único que ele tinha conseguido aferir sendo deletado. Outra característica que foi interessante aí já no Q2 foi o Fernando Alonso, né, que teve que fazer a vez aí de segundo piloto e dar vácuo pro Ocon, mas as Alpines esse final de semana estavam uma draga nessa pista. No entanto que disputaram posições aí, desculpa, né, com as Alfa Romeos, né? Então foi realmente um final de semana para esclarecer das Alpines já ali no treino classificatório mesmo. Fernando Alonso está demonstrando, né, muita benevolência aí para com o companheiro dele de equipe. Eu ainda estou com aquela teoria de que Fernando Alonso morreu e foi substituído, porque não sei como existe tanta bondade no coração de Fernando Alonso, até mesmo ficando pistola com as Alfa Romeo. Mas ele teve que ir, né, para a pista para poder ajudar o Ocon cedendo o vácuo, para ver se o Ocon conseguia passar. Mas, gente, olha só como o mundo é, né? Esse mundo aí, ele é uma terra que acaba capotando, né? Porque Tsunoda também é outro que morreu e foi substituído nesse restante de temporada. Porque tava num sofrimento para poder passar sequer, né, pro Q2, mas agora tá, uhul! Q3 sempre, conseguiu tirar o Ocon e foi pro Q3. O Tsunoda no Q3, olha, foi surpreendente, mas é bacana. Porque, assim, aquela coisa que ele falou, eu estava até surpreso da renovação. No caso dele ali, ele tá começando a mostrar resultado. E o fato depois do que o Tost falou, né, do calendário, se não tá satisfeito em correr e ficar aqui 23 etapas que saia, agora o Tsunoda, ele quer correr 40 no ano. Não, e sobre o Tsunoda a gente vai comentar um pouco mais da corrida, porque ele ainda tá com aquela ordem na cabeça do Helmut Marko de que, cara, você viu uma Mercedes é pra atrapalhar ela na pista. Mas não esqueceu de falar pra ele que a Mercedes, no caso, era Lewis Hamilton. Ele atrapalhou até o Bottas, então sobre isso a gente vai falar um pouco mais na corrida. Já no Q3, né, a gente viu uma batalha direta ali pela posição terceira do campeonato de construtores, que é McLaren e Ferrari, que elas estavam disputando, né, o grid, mas posições do grid, mas o que foi legal foi um print que a Paula Ferro tirou do Q3, postou e você até mesmo falou, né, Débora, que parecia Arca de Noé, porque foi tudo em casalzinho, Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren e Aston Martin, não, a AlphaTauri. Exatamente, eles estavam ali de parzinho, né? Todo mundo que gosta de uma boa organização ficou feliz aí nesse começo. A festa junina, né? Aproveitaram que tava no Texas, vamos fazer uma quadrilha, vamos todo mundo de chapéu, de caipira, dançar. Pena que o xerife não conseguiu passar pro Q3. A Ana Molinari tava bem triste, porque mal acostumado ficamos com o George Russell indo direto para o Q3. Quer resultado, pede pro Latifi. Eu adoro ver a Ana pistolando com o Russell. Mas foi isso, né? A gente tava até numa calma, eu acho, né? Todos inspirados aí nesses parzinhos que tinham se formado pelo grid. Pérez com chance de fazer a primeira pole dele, reparação histórica nos Estados Unidos, né? Mas não, gente, não foi, né? Porque tem sempre um Max Verstappen para poder acabar com a alegria de um Sérgio Pérez, coitado. O Pérez, né, coitado, que quase foi pole, essa é aquela coisa que você falou, né, reparação histórica aí dos mexicanos que são humilhados, um ia ser exaltado até que enfim no Texas, mas infelizmente ele construíram um muro de barreira para ele não conseguir a pole, impediram ele de chegar na pole, o Trump deve ter ficado felizaço lá, né, mas a disputa realmente da pole ficou entre Verstappen e Hamilton e foi uma disputa bem bacana. Porque eles já tinham feito uma excelente volta, foram para a pista com a ameaça de chuva chegando ali na curva 1. Max Verstappen e Lewis Hamilton disputaram real a última volta. O primeiro setor dos dois foi uma bosta, o segundo eles foram melhorando e do terceiro realmente que definiu a pole. Acho que foi uma das voltas mais eletrizantes. Assim. Apesar que a gente tá tendo classificações boas esse ano, mas essa acho que aqueles pinguinhos de chuva ali no final deu uma dramaticidade maior, né? E a gente até achava que tava super garantido a pole do Pérez, porque na saída deles ali, quando começou a cronometrar a volta, todo mundo com tempo muito ruim, mas não, né?
O Hamilton cruzou a linha de chegada primeiro, já tinha superado o tempo do Pérez, e aí veio o Verstappen e superou o Hamilton, né? Então essa disputa dos dois aí tá garantida até o final, gente. Bom, Débora, na corrida a gente tinha uma previsão. Na verdade, todo mundo estava fazendo duas previsões para a largada. Ou ia ser uma largada bem tranquila, ou seria uma largada onde ia ter uma catástrofe termonuclear. O pessoal já ia aproveitar que está ali no Texas, já ia poder fazer um lançamento de foguete mesmo, a gente poder escutar Houston Heavy Problems, mas a largada foi muito boa. E diga-se de passagem, o Verstappen teve sorte que o Pérez largando em terceiro, que se fosse o Leclerc ou um Lando Norris, com Carlos certeza, Sainz qualquer um, menos o Bottas, que o Bottas ia dar passagem tranquilo, mas qualquer um outro ia dificultar a vida dele ali e a vitória ia ser um pouco mais difícil. A largada acho que foi bem interessante porque tava já rolando aquela tensão ali pré-largada, né? Piloto falando que ia não dar espaço, que só ia olhar pra frente, que não tava se importando com quem tava vindo atrás. Essa foi a fala do Verstappen, né? Diga-se de passagem. E na realidade, estávamos lá esperando realmente que, né, Verstappen fosse largar dessa forma, mas parece que ele largou com o freio de mão puxado. Não assistiu o meu vídeo de largada para poder saber como se faz uma boa largada. Eu tentando ensinar os pilotos que têm anos correndo, mas deveria ter assistido meu vídeo para poder reforçar um pouquinho mais aí na sua cabeçona como é que faz uma boa largada. E o Hamilton deu a escolha para ele, né? Escolhe aí o lado que você quer passar, mas filho, eu estou passando pelo lado limpo da pista. Se você não quiser se encontrar comigo, caça teu rumo. E o Hamilton conseguiu assumir a liderança da corrida, né? E o Pérez foi muito cavalheiro ali com o Verstappen, deixando o Verstappen ficar na segunda posição para buscar o Hamilton, porque como você falou, se fosse qualquer outro, não tinha deixado. E a sorte também acho que foi que o Pérez não estava sendo ameaçado, né, pela Ferrari e também pela McLaren, porque o pessoal tava se estranhando mais atrás dele. Eu acho que o Pérez ali ele tá querendo garantir mesmo a cesta de Natal, o 13º, porque foi realmente muito cavaleiro ali com o Verstappen. Deixou o Verstappen voltar tranquilamente para a pista, né? Volte por aqui, meu senhor. Exatamente. Meu senhor bondoso, pode passar tranquilamente. Mas foi uma largada sensacional e isso ditou muito ali do começo da corrida, principalmente. Foi isso que fez o Pérez perder a bebida dele. Exato. O Hamilton não conseguiu se distanciar tanto, né, do Verstappen. Ficou ali o Verstappen sempre no tempo próximo. E é isso que é interessante, que é uma coisa que até a gente brincou lá sobre o GP da Rússia, que os boxes, na verdade, é um puxadinho. E o de Ausch, não. O de Ausch ainda é bem feitinho, tudo. Então, a parada, eu acho que é uma das mais curtas que tem. É 16 segundos só de perda total que o piloto tem. Então, é uma coisa... Eu acho que só... Perda total é 20. É 20, né? 20 segundos. Se for a Haas, uns 30 segundos. E se for a McLaren... Apesar que a McLaren esse final de semana tava bem, né? Diga-se de passagem. Foram substituídos também. Foram todos mortos e a gente não sabe. O Zac Brown tá usando... O Zac Brown tatuado! Tá, daqui a pouco a gente fala da tatuagem. Mas a largada foi legal. E assim, não teve... Pelo menos não teve batidas. Tudo. As batidas foi acontecendo depois, né? O Alonso encontrando com o Kimi Raikkonen, né? O Kimi Raikkonen, esse final de semana tava inspirado. Rodou umas 2, 3 vezes no trem livre. Raikkonen tá tentando ir pro Extreme. Deus do céu, homem. Mas eu acho que foi um início de corrida interessante. Não foi aquele início que a gente tava achando que ia ser, mas valeu pra corrida que a gente teve. Sim, assim, uma coisa que a gente já tinha falado no preview que a gente fez na live é que eu não me recordava de corridas tão boas nos Estados Unidos. 2015, né, até o Casola recordou que foi uma corrida boa. É que 2015 é uma corrida que a gente só assistiu VT, a gente não conseguiu assistir ao vivo. Então quando assiste VT eu acho que já tá com o resultado na cabeça, tudo, né? Mas eu gostei da corrida, sim. Teve essas disputas, teve a disputa da McLaren e da Ferrari ali no começo, do Carlos Sainz. Carlos Sainz só se deu bem ali naquele começo de disputa também, porque ele tava com pneus macios. Mas, assim, é um pneu que até mesmo o próprio Sérgio Cervelli na live pós-quadra ele falou. Ele é um pneu muito ingrato, tipo assim, coitado, falar que o pneu é ingrato é meio estranho. Mas na primeira volta mesmo ele já fica todo destruído. Então, foi uma meia cagada da Ferrari colocar esses pneus no Carlos Sainz.
E é engraçado que o Tsunoda também foi para a mesma estratégia, e o Tsunoda conseguiu ter um bom desempenho, né? Segurou ali o Bottas, ficou com o Bottas no calcanhar, né? Bottas no calcanhar, entendeu? Entendi. Péssimo. Obrigado, eu gosto assim, você me apoia bastante. De nada. Sempre que precisar, estou aqui. Mas o Sainz, largando de pneu macio. Gente, eu não sei o que tava na cabeça do pessoal quando fez a estratégia da classificação. Porque inverteram os estrategistas. Ali pro Giovinazzi botaram um pneu médio acreditando que ele tava com a Ferrari para poder passar pro Q3, não é mesmo? E no carro do Sainz eles desacreditaram que o Sainz conseguia fazer uma volta boa com o pneu médio e mandou ele com o macio. Ora, pois, como é o mundo, não é mesmo? Cada um acredita no que pode. Alfa Romeo sonha demais. Mas... É que a Alfa Romeo pegou alguns estrategistas da Ferrari e os caras ainda estão pensando que consegue fazer alguma coisa. A Alfa Romeo tá precisando acordar desse sonho que ela tá vivendo aí. Mas a gente teve realmente isso da questão dos pneus, né? E a Austin é um negócio que é muito doido, porque apesar de todo o recapeamento que a gente teve em 40% da pista, não mudou nada, né? Recapearam os 40% que tava bom e os 40% que tava péssimo Ora, deixaram. pois. Nossa, meu cálculo de matemática é sensacional, né? Recapeou 40 que tava bom, deixou os 40 que tava péssimo e os outros 20 estavam pior ainda. Então pode prosseguir. Tava numa situação complicada, né? E o pessoal reclamando durante todo o fim de semana dos bumps e também da questão dos pneus. Mas até que foi interessante, eu acho que o que a gente teve de desenvolvimento da corrida, porque eles foram mesmo para 2 paradas, né? Eles não arriscaram fazer uma corrida com uma parada só. Então aquilo que a Pirelli tinha previsto de 2 paradas acabou acontecendo. Eles repetiram praticamente o trabalho que foi feito no GP dos Estados Unidos de 2019, mas acho que com um pouco mais de dificuldade para poder trabalhar com os pneus, porque mesmo quem largou de pneu médio não ficou muito tempo na pista, né? As paradas começaram a acontecer antes. E quem tava de pneu macio realmente foi aquilo, né? Parece que se destruiu logo nas primeiras voltas. O problema também é que a hora que a gente teve a largada, a pista tava com quase 40 graus, então é muito crítico para os pneus. Não tem, né, como um composto tão macio conseguir ter uma durabilidade muito boa, ainda mais no asfalto que é tão precário. Bom, e a gente ainda teve uma rodada de abandonos, né, liderados ali primeiro pelo Gasly, que teve uma quebra de suspensão. Depois também tivemos Fernando Alonso e, salvo engano, Ocon também chegou a abandonar. Realmente não foi um final de semana aí boa para a Alpine. O Alonso ele abandonou mais pro final da corrida, né? Mas abandonou. E o Gasly foi por causa de quebra de suspensão. Ninguém falou ainda, até a hora que a gente está gravando aqui, se foi em decorrência de alguma saída que ele fez mais brutal, assim, contra uma zebra, ou os bumps mesmo da pista. Mas, assim, é uma pena, né? O Gasly é um piloto que a gente vem elogiando durante o ano, é um piloto que vem tendo um bom desempenho. Pelo que o Tsunoda apresentou na corrida, eu não duvidaria que talvez o Gasly estaria ali entre os pilotos da McLaren e da Ferrari disputando posições. Acho que o Gasly... Bom, o Gasly foi vítima do que é o Circuito das Américas, né? Não é o primeiro piloto que sai de lá com uma suspensão quebrada. Nos outros anos que a gente teve corrida por lá, isso também já aconteceu outras vezes. Acho que a parte ruim do Gasly é que teve um momento ali nas primeiras voltas da corrida que ele perde a posição pro Tsunoda e o Tsunoda acaba fazendo ultrapassagem no companheiro de equipe e andando muito melhor do que o Gasly. E depois o Gasly, logo no comecinho da corrida, foi acho que na volta 14 ou 15, quebra a suspensão dele e ele abandona. A sorte, eu acho que de todo o pessoal ali da pista foi que o Gasly ele conseguiu ir para os boxes, ele não abandonou a corrida em qualquer ponto da pista, provocando a entrada de safety car ou safety car virtual, né? Ele conseguiu levar o carro e abandonar a prova. Mas é ruim porque a gente tinha uma perspectiva melhor para o Pierre Gasly. Acho que ninguém imaginava que o Tsunoda ia terminar a corrida pontuando,
mas o Gasly já era quase aquele piloto certo, né? Pra, como você falou, atacar a dupla da McLaren, tentar alguma coisa ali com o pessoal da Ferrari, e no final das contas teve esse abandono trágico. E a AlphaTauri tá num dilema que ela tá precisando pontuar. Ela precisa ter desempenhos melhores ali, principalmente se aproveitar de corridas como essa, né? Em que a Alpine tinha abandonado com os dois carros. Esse lance da Alpine é um pouco assim ruim para a equipe, principalmente porque ela não está almejando tanto uma posição boa no campeonato de construtores, mas é uma equipe que está se firmando. Você vê que o excesso de troca de peças que ela tem, principalmente no sistema de exaustão dela, né, vulgo particularmente conhecido entre os mecânicos e dos familiares de carros de escapamento. Esse excesso de troca também é um pouco se fala que é testes que a própria equipe faz por causa do desenvolvimento do carro do ano que vem. Então, assim, não terminar uma corrida ou ter falhas técnicas durante uma corrida pode ir colocando um pouco de água no chope da equipe pro ano que vem. Até porque depois que acabou a corrida eu fui até dar uma olhada pra ver se a Alpine tinha dado uma explicação pelo abandono dos pilotos. E não teve. Parece que o do Ocon foi por questão de motor, mas quando o Alonso abandonou parecia que era um problema de suspensão. E aí já coloca até um ponto de interrogação se não foi até com o motor mesmo. Ele fez uma troca completa, né? O Ocon já é um piloto aí que a gente vai ficar prestando atenção para a próxima corrida. Talvez esteja marcado para ele também passar por troca de motor como o Alonso passou agora. E como o Rubens falou, eles já estavam num ponto muito crítico do escapamento, porque são 8 permitidos na temporada e eles já tinham chegado nos Estados Unidos já usados 8, tanto que o Alonso também fez a troca do escapamento, né? E aí já tinha ido para a 9ª peça. Foi a equipe que mais consumiu o escapamento até agora. Mas vamos falar da batalha presenciada de Alpine com a Alfa Romeo? Fala, você tá querendo xingar o Alonso mesmo? Não estou querendo xingar o Alonso. Aquilo foi um deleite para minha tarde. Eu achei ótima a briga ali dos dois senhores, né? Mas um aí a gente já sabe que vai se aposentar e vai se aposentar mesmo, que é o Kimi Raikkonen. Mas, gente, o que é o Alonso e o Raikkonen brigando, né? Porque primeiro que o Raikkonen, ele acha que ele tá dirigindo um trator e ele consegue, né, fechar todo mundo, que o carro dele é indestrutível. Destruiu o carro do Fernando Alonso. Depois teve o Fernando Alonso protagonizando os melhores rádios. Mas vocês não vão pedir pra esse cara me devolver a posição, não? E aí eu fiquei pensando, quem é que respondeu o Alonso no rádio depois? Quem teve porque nesse momento a punição tinha sido negada, né? Tinha falado, ó, nega o pedido aí do Alonso, fala pra ele ficar quieto. E ficou aquele clima tenso na Alpine, né? Porque ninguém queria avisar pra eles. O ruim de você ter dois chefes de equipe, que nenhum dos dois queria assumir a responsabilidade de entrar no rádio e avisar para o Alonso. O Alonso foi lá disputar a posição também com o Jesus, né? Antônio Giovinazzi. Alonso aí querendo provar que a divindade do Antônio Giovinazzi é apenas pela aparência. Pois é, ainda foi se encontrar lá com o Giovinazzi para poder também quebrar o pau, né? Os dois. Foi engraçado porque também o Giovinazzi, ele tá numa fase de que ele não perdoa ninguém, né, agora. Ele não perdoa o engenheiro que fala com ele no rádio, ele não perdoa os pilotos que estão na pista com ele. Ele deve ter assistido meu TikTok, onde eu pedi pra ele reagir, né? Usei ali um áudio pra um gato, mas ele é um gato, então não serviu. Os dois brigando ali também foi ótimo, né, porque Fernando Alonso deu um gritinho, né, de felicidade, que tinha conseguido passar o Giovinazzi, aí veio o engenheiro, então, Alonso, devolve a posição aí pro Jesus, aí devolveu a posição pro Jesus, aí Jesus tá lá na charretinha dele tentando, né, brigar ali com o Alonso, e daqui a pouco veio o engenheiro dele, dá a posição pro Alonso. Não entendi o motivo de ter dado a posição pro Alonso. Acho que eles não Sabe queriam. o nome desse engenheiro, né? Quem? Judas. É verdade. Olha só. Tinha que ser alguém, viu? E todo estressado pedindo pro Giovinazzi dar a posição ali pro Fernando. Afinal das contas, não adiantou de nada, né, gente? Porque a Alfa Romeo não pontuou nesse fim de semana. Estamos aí em luto. Eu apenas, porque o Rubens está feliz que a McLaren segue viva no campeonato.
Mas eu não, eu estou triste até porque eu não sei o que aconteceu na corrida de Raikkonen, em que no final da corrida, que a gente tinha um pontinho para poder assegurar ali, ele roda. E sabe pra quem que ele perdeu a posição? Pra Sebastian Vettel. Labirintite. Acontece muito com o velho. Normal, essa é a idade. Tenho certeza que ele tá querendo uma vaga no Extreme. Olha, eu não vou negar. O Kimi Raikkonen, se fosse pra Extreme E, seria... Contratado pela McLaren, olha só! Mas a McLaren já tá com, acho que os 2 pilotos. Se eu não me engano, pelo menos o piloto homem, ela já tá. Só não tá com a pilota mulher. Ainda. Podia ser a Bruna Tomazelli. Seria perfeito. Seria o sonho de todo maquilarista brasileiro. Da McLaren, né, a gente tem que falar aí que Daniel Ricciardo realizou 2 sonhos, tatuou um chefe de equipe, né, chupa Cyril. Zac Brown mostrou que é um homem que cumpre com a palavra, um homem íntegro. Foi lá e fez uma tatuagem do autódromo de Monza no braço dele, com a data da vitória do Daniel Ricciardo, perfeito. E ainda deixou o Daniel Ricciardo. Isso que eu falo, isso que é um chefe bom. O cara pegou, ele foi lá nos Estados Unidos, comprou no leilão o carro do Daniel, levou para a Europa, fez toda a manutenção, deixou bonitinha, leva de novo para os Estados Unidos, para o funcionário, dá umas voltinhas, fazer um zerinho. E, cara, é muito da hora isso, que é o seguinte, fez um bem danado pro Daniel Ricciardo, porque o Ricciardo ficou na frente no final da corrida e fez uma puta de uma corrida bem Daniel Ricciardo, e ficou à frente do Lando Norris, que coitado do Lando Norris estava apagado. É uma coisa que eu já até comentei com a Débora, eu acho que quando ele é um final de semana que ele não tá bem, que ele não se encaixa desde o início, ele não tá bem. Eu vou ser aqui agora a Maria Fifi. Eu acho que o Lando Norris sentiu um pouco a questão de muito holoforte para cima do Daniel Ricciardo, sabe? Não aquele ponto, uma coisa negativa, ruim dele, mas eu acho que ele sentiu um pouco assim, tipo, cara, eu tenho que entregar resultado, tenho que fazer, porque o Lando Norris esse final de semana não tava tão bem na pista, sabe? Sabe? Ele tava irreconhecível comparado com o que ele tava sendo no começo da temporada. Torço para que o Will Mesquita venha, me corrige e fala que realmente era uma pista que a McLaren não almejava muito e que realmente o Daniel Ricciardo tirou um coelho da cartola durante a corrida. Eu acho que olhando para McLaren e Ferrari era esperado um desempenho melhor da Ferrari e não da McLaren, porque tanto o Leclerc quanto o Carlos Sainz pareciam que tinham chances de fazer uma boa corrida. O problema acho que também da Ferrari foi ter usado aquele pneu macio no começo da prova e depois o restante da corrida ali, né, conforme foi se desenvolvendo. Mas o Leclerc garantiu o 4º lugar ali da Ferrari, né, o lugar que é dele por direito ali, que ele já assinou que o 4º lugar é dele. E para a McLaren sobrou ali para eles poderem disputar a posição, tudo com a Ferrari. O Ricciardo foi muito bem de garantir o 5º lugar. Mas eu acho que o restante da corrida, o final da corrida, depois a gente teve o Bottas, né, fazendo ultrapassagem no Norris e também no Sainz para poder terminar na frente dos dois. Então eu acho que também não era um circuito para a McLaren, assim, a melhor forma para eles obterem a melhor performance. Mas o Lando, ele tá um pouco apagadinho mesmo. Acho que depois de ter perdido aquela vitória, de ter tomado um não da McLaren de, olha, a gente não vai te dar aqui essa vitória, né, lá em Monza, deu uma parada nele. Mas eu acho que ele tem tudo para poder melhorar, para poder continuar a ter boas corridas. Vamos ver o que ele consegue fazer. Agora, temos aí Zac Brown tatuado. O que a gente precisa lembrar disso é que temos 2 chefes de equipes, né? Um que consegue cumprir as suas promessas, então cumpriu a promessa ali com o Daniel Ricciardo, deixou ele dar umas voltas com o carro, fez uma tatuagem lá pro piloto, e temos Cyril Abiteboul, que o que? Está foragido, porque é um cara que não cumpre as promessas dele. Ele prometeu mundos e fundos pra Renault, que a Renault ia estar super bem, e não, né, teve que sair aí. Então já sabemos quem confiar e quem aceitar para poder cumprir as promessas, e não é o Abiteboul. Bom, e a corrida vai se definindo, a corrida vai se finalizando, mas quem que a gente vê na posição dele? Que já tem uso campeão, já tem plaquinha no nome,
já tem ali até um cercadinho em volta falando proibida a entrada de estranhos, que é Charles Leclerc, o famoso P4 dele, que hoje eu levantei, né? Perguntaram, o perfil do Grosjean no Twitter perguntou, ele já tinha um recorde, né, de vezes finalizado no P4, ainda não. São só 12 vezes que ele terminou em P4, visto que ele está com 2 anos aí de Ferrari, diga-se de passagem, é um bom número, né? O recorde ainda pertence a Sebastian Vettel, que já terminou em P4 34 vezes. Então pode ser que o Leclerc consiga bater esse recorde com o Sebastian Vettel ainda em atividade. Então pode haver um conflito ali entre pilotos para defender essa marca. Conflito de interesses. Exatamente, mas a Ferrari estava bem, Leclerc correu bem, eu acho que vale a pena. E comparado com o que foi em 2019, que até durante a transmissão eles lembraram que foi a primeira corrida, né, em que eles tiraram o motor adulterado, tiraram o motor ali Ferrari, colocaram o motor de Fiat 147. E eu lembro exatamente dessa cena que era do Leclerc ali na reta principal da pista, abrindo o rádio e falando, gente, esse carro tá com algum defeito, tem alguma coisa ruim. E na época eles ainda estavam negando, né? Tudo. Um espírito zumbeteiro. Exatamente. Mas no final, né, a gente começou ali a prestar mais atenção na disputa entre o Daniel Ricciardo. O Ricardo já foi há bastante tempo, mas foi entre o Verstappen e o Lewis Hamilton. O Verstappen que a vitória começou a se desenhar mais a favor do Verstappen, principalmente na hora da primeira parada do pit stop, né, Débora? Sim, porque a gente teve essas paradas acontecendo muito antes, acho que do esperado. A Red Bull fez a parada com o Max Verstappen na volta 10, o que chamou a atenção, assim, por eles estarem parando tão cedo de pneu médio, mas eles estavam acompanhando as outras movimentações ali do grid, enquanto que a Mercedes ela não respondeu de imediato, né? Não parou na volta seguinte, eles foram parar apenas na 13ª volta com o Lewis Hamilton. E ali, a distância que eles tinham estabelecido no começo da corrida caiu completamente e o Hamilton já voltou atrás do Verstappen. Então eu acho que teve uma contribuição do fato da Red Bull não ter, da Mercedes não ter respondido a parada do Verstappen imediatamente. Esse negócio da Mercedes não ter respondido ficou uma coisa muito estranha, porque assim, a gente acostumou também algumas corridas o Hamilton não a Mercedes, né, não responder com o Hamilton tão rápido, e o Hamilton empregar um ritmo muito forte no carro, começar a virar voltas mais rápido do que os pilotos que estavam parando estavam conseguindo. E isso entra muito na tese que realmente a Mercedes já está no limite máximo do motor, já está tendo que exigir Mas vocês muito. estão poupando, né, o motor. Também às vezes poupando o motor, mas assim, eu não acredito que nessa regra de poupar eles não contariam e falar, olha, agora compensa a gente exigir um pouco para poder, né, abrir uma diferença ou manter a diferença para o Verstappen e fazer uma boa estratégia de parada. E ali quando o Hamilton volta para a pista, né, que o Verstappen ele passou muito quando o Hamilton entrou nos blocos e fez a troca. E foram 6 segundos que separaram os dois. E aí ficou aquela coisa meio estranha, né? Tipo, como que a Red Bull tinha conseguido também abrir tanta diferença pra Mercedes naquela momento ali da parada, né? Foi um pedaço ali da corrida que foi meio tipo, o que tá acontecendo aqui? Como é que rolou isso? Porque quando a gente tem a ultrapassagem do Hamilton no Verstappen no começo da corrida, pareceu que, tipo, o Hamilton vai conseguir levar essa prova, ele vai administrar aí, e quando fizer a parada eles vão ter um desempenho muito parecido. Mas não, a Red Bull passou muito e aí deixou a Mercedes para poder tentar algo diferente, né? Tanto que aí, tipo, nesse momento que eles param, ficou aquela coisa, vai ser 2 paradas? Tipo, não tinha muito o que fazer, porque eles estavam parando muito cedo. Mesmo acho que quem colocasse pneu duro ia ser muito difícil manter um desempenho interessante até o final da corrida. Ainda tem outro ponto, né? A questão é que realmente o final de semana estava fechado para a Red Bull. A Red Bull soube entregar e é interessante que a primeira vitória aí deles na era híbrida, né? Porque a anterior foi com Sebastian Vettel, salvo engano, 2013, né? Ali o ano realmente que era o último ano de domínio que a Red Bull teve na Fórmula 1, antes da Mercedes surgir como um demônio devoradora de pódios e títulos.
Mas eu acho que agora começa a ter muito o que entender do que vai ser o resto da temporada, né, Débora? Porque assim, vai se afunilando, diminuem as etapas, a gente ainda não sabe se Jeddah vai ser realizado ou não. Qatar é uma incógnita total. E todas as próximas 5 etapas, apenas 3, né? México, Brasil e Abu Dhabi são conhecidas das equipes. Então a gente ainda não. Eu acho que E Abu Dhabi ainda tem aquele desafio porque teve bastante parte da pista que foi mudada, né? sim, mas eu acho que o que mais pega mesmo é a questão, vamos supor, que nem Jeddah e Qatar, que são pistas extremamente quentes. Mesmo a Red Bull tendo todo esse temor de quebra do carro, e como você mesmo pautou, que seriam duas punições, né? A quebra. Red Bull não, A Mercedes. Mercedes, desculpa. Mas aí é nisso que eu queria entrar. A Red Bull também começa a chegar com temor, né? Porque ela também pode sofrer. É uma coisa que fica em aberto para as duas. Não fica somente para um. Tudo bem, a Mercedes não fez a troca, mas a Red Bull também pode sofrer um dano. Então, eu acho que pro fã fica muito legal acompanhar, porque não tem como a gente cravar que o Verstappen já venceu 12 pontos. Não é algo tão grande. Se você parar para pensar, é uma vitória em um quarto lugar que pode acontecer para um dos dois pilotos, então pode sim mudar bastante. Uma corrida que um abandone e o outro pontue e chegue no pódio já faz com que realmente a disputa fique mais acirrada, e não duvido que ela vai ser realmente definida na última corrida. É, não só isso, né? Aqui nos Estados Unidos a gente pode dizer que era tipo uma corrida de estratégia, mas também tinha de desempenho do carro. Uma pista que não era tão favorável para a Red Bull, mas a Red Bull conseguiu tirar muito proveito. Conseguiu os dois carros no pódio, então para eles foi um resultado muito bom. Pro Max, então, nem se fala, né? Ele consegue abrir um pouco mais de diferença pro Hamilton. Mas, de qualquer forma, as próximas corridas é como você falou, tem ainda toda essa tensão de se os motores vão aguentar e o que, que vai precisar ser feito. E uma das coisas que a gente tinha discutido lá do Space. Chega nesse momento agora do campeonato, as equipes estão brincando de Frankenstein com os motores, né? Faz troca de peças, os componentes que eles ainda têm disponíveis, que eles já fizeram troca, eles vão manejando para poder usar durante o fim de semana. Então, na sexta-feira, faz as atividades com o motor com a potência pior, pro sábado, que já sabe que precisa estar o carro completamente ajustado, que vai correr no domingo, eles botam as peças melhores. De qualquer forma, conforme o ano vai chegando, né, o final do ano vai chegando aí para as equipes, mesmo que a Mercedes faça uma troca de motor, ela teria, se ela fizer uma troca completa do motor, né, como a Alpine fez agora, faça algo tão drástico aí que compense para eles, fica uma incógnita na cabeça da Red Bull de será que também não compensa a gente fazer uma troca inteira desse motor e contar com um motor novo, com mais potência, uma coisa melhor até o final do ano? Porque aí está brigando com coisa de desempenho, né? E todo mundo sabe que o motor, conforme ele vai sendo mais usado, vai tendo mais quilometragem, ele vai perdendo um pouco de eficiência. Ele não vai entregar a mesma coisa que ele entregaria se ele fosse novo. Então acho que para todos os times está bem crítico. A Mercedes, ela sabe o problema que ela tá tendo em uma peça, mas ela não tá conseguindo entender da onde tá se originando esse problema, né? Eles ainda estão tentando ver o que tá acontecendo, porque eles não estão entendendo. E até porque é o motor do carro deles, tipo, das equipes clientes não estão sofrendo também dessa forma. E aí é um pouco mais complicado, porque você usa os dados das equipes clientes também para poder entender um pouco, mas de qualquer forma não tá solucionando muita coisa aí para eles. Acho que vai ser fins de semana interessantes aí. A gente vai vir aqui para Interlagos, onde muitos acham que a performance da Red Bull vai sobressair com a da Mercedes, mas pistas que a gente tinha praticamente certeza que ia ser para uma, a gente teve resultados diferentes. Então vamos ver aí até o final do ano. Abu Dhabi é aquela coisa, né? A Mercedes também tem um bom rendimento por lá, tem bons resultados, mas a Red Bull a gente tá penando com eles aí. Acho que vai ser disputado até o final do ano. Talvez o campeonato de construtores não dá ainda para poder definir, mas tá um pouco mais tendencioso para os resultados da Mercedes.
Mas no de pilotos a Red Bull tá indo bem com o Verstappen, mas o Verstappen ele tá se aproveitando de problemas, de questões que a Mercedes teve, que foi algo que no começo do ano faltou um pouquinho pra Red Bull também, né? Se aproveitar desses momentos aí que a Mercedes tava tendo dificuldade. Foi quando a Mercedes tava conseguindo liderar a corrida, então com resultados melhores. Mas eu acho que ainda é muito cedo, mesmo faltando 5 corridas até o final, pra gente cravar que o Verstappen leva, porque tem tudo isso que você falou. Depende do desempenho deles, também se a gente não vai ter nenhuma quebra de motor ou o que cada equipe vai fazer com relação às suas trocas. E vale lembrar que em lives passadas, até com a participação da Rafael, do Garoto da F1, a gente pautou sobre troca de motores. A gente falava, nossa, mas trocar um motor que nem no México, como eles falavam, que possivelmente seria a troca mais correta que a Mercedes teria, porque é uma pista que a Mercedes não vai tão bem, então minimizaria perdas. Estava muito distante, mas GP do México já é o próximo. Uhum. Então, se a Mercedes fizer uma troca no próximo GP, hipoteticamente, Max Verstappen vença 25 pontos, Lewis Hamilton me chega em terceiro, quarto lugar, não tá tão perdido, se parar para pensar, sabe? Eles ainda teve a sorte que entrou, né? Qatar, Jeddah, então ainda vão ter 4 corridas, Né? tem gordura para disputar. E é o que você falou. E se numa dessa do México eles decidem trocar também do Verstappen, sabe? Pô, a gente, os 4 próximas corridas é potência total no talo. Então, assim, não é uma coisa tão ruim. Então, as duas equipes têm muita coisa ainda que podem fazer, podem ainda extrapolar, podem tentar várias coisas. E aquela coisa da suspensão também, né, que a Mercedes conseguiu fazer agora com o carro pra esse ano, né, e pra essa reta final. Estão conseguindo trabalhar muito bem com a traseira do carro. A gente tem que ver como é que essa traseira desse carro vai sair nas próximas corridas do ano também. Exato, pessoal. Então, para conversar mais com a gente aí, não deixem de seguir a gente lá nas redes sociais. Quem sabe no Twitter pinta um Space. Se você segue o canal do Boletim do Paddock, desculpa. Se você segue o perfil do Boletim do Paddock no Twitter, você pode participar com a gente do Space. É só solicitar. Estando também na live, você pode conversar com a gente pelo chat. E vai ser muito bacana. Terça-feira agora teremos live. E até o GP do México teremos bastante coisa aí para conversar, ainda tem muita coisa para se falar. Não esquecemos ainda da vaga do Giovinazzi que está sendo discutida quem irá para lá, né? A Débora aqui está muito contente com essa demora que está tendo. E logo logo estaremos também discutindo o GP do Brasil, então vai ser muito bacana acompanhar. Então aqueles recadinhos de sempre. Ouviu o BBcast, se possível compartilhe nas redes sociais, marquem a gente para a gente saber quem são vocês, poder conversar com vocês. Teve ideias, dúvidas, mande pra gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Marquem a gente nas redes sociais depois de escutar esse programa. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers, e até uma próxima.